Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Pesquisas mostram que os jovens estão buscando mais informações na internet do que nos telejornais. E no Rio de Janeiro, uma rua ficou conhecida por um ponto de táxi rosa. Um grupo de mulheres se reuniram para entregarem um serviço diferenciado. E ainda, você vai conhecer um jovem artista que tem construído verdadeiras obras de arte usando um material simples em grandes criações. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando de uma nova pesquisa que indicou que o consumo excessivo de bebidas açucaradas pode contribuir para o desenvolvimento de algum tipo de demência. Quase todo mundo sabe que esse tipo de bebida faz mal para o desenvolvimento de diabetes e até para contribuir com a obesidade. Mas o efeito no cérebro é uma novidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 55 milhões de pessoas vivem com algum tipo de demência no mundo. Até 2050, a tendência é piorar, chegando a 150 milhões de pessoas. Um estudo realizado por uma universidade da Coreia do Sul busca entender como refrigerantes e demais bebidas cheias de açúcar podem influenciar o desenvolvimento dessa enfermidade. Durante a pesquisa, foram analisados 118 mil adultos ao longo de 13 anos. Foi observado que os participantes que consumiam mais de um copo por dia de bebidas com alto teor de açúcar apresentaram maior tendência a desenvolver demências, incluindo o Alzheimer, que afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo. A pesquisa não é conclusiva. Ainda faltam estudos, mas as informações colhidas por meio de questionários respondidos pelos próprios participantes preocupou os pesquisadores. O estudo menciona evidências de que o consumo excessivo de açúcar pode interferir em estruturas cerebrais, favorecendo o declínio cognitivo. Embora esse seja um campo que ainda precisa de mais investigação, outros estudos já demonstram que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado ao ganho de peso, a maior propensão à resistência à insulina e aumento do acúmulo de gordura na região abdominal. Durante a apresentação do estudo, 2 itens foram apontados como possíveis aliados na redução do risco de demência: o chá verde e o café. Ambos são ricos em antioxidantes compostos que se destacam por sua capacidade de reduzir inflamações e proteger o cérebro. No entanto, ainda não há conclusões definitivas para aqueles que não conseguem abrir mão de refrigerantes ou outras bebidas açucaradas. A recomendação de especialistas em nutrição é a moderação. Um estudo divulgado pela Unicef mostrou que muitos pais de crianças no Brasil veem o consumo de ultraprocessados como algo saudável para os filhos. Poucas pessoas leem a tabela nutricional dos produtos que aparecem nos rótulos e muitos nem entendem. Por isso, as informações raramente são levadas em conta na hora da compra. A presença de imagens de frutas, de alimentos naturais e de selos como vegano ou sem glúten contribui para esse entendimento equivocado. O estudo do Unicef mostrou que em comunidades urbanas do Brasil, os ultraprocessados são frequentemente associados à ideia de infância feliz e até de conquista social, mesmo com a preocupação das famílias com a saúde das crianças. O relatório apontou que os responsáveis até conseguem diferenciar o que é saudável do que não é, mas a forma de preparo e a composição dos alimentos acabam confundindo essa percepção, como no caso da fritadeira elétrica, já que muita gente acha que só por usar esse tipo de equipamento o alimento se torna saudável, mesmo sendo um ultraprocessado. Outros fatores sociais, como o preço dos produtos e a sobrecarga das mães, também estão relacionados ao aumento do consumo de ultraprocessados. De acordo com a pesquisa, 9 em cada 10 mães são as principais responsáveis por comprar e oferecer alimentos às crianças.
Essa responsabilidade nas decisões sobre alimentação e atividade física está ligada à sobrecarga das mães e à falta de rede de apoio. Sobrecarga essa que, inclusive, acaba favorecendo o consumo de ultraprocessados pela busca por praticidade. No relatório, o Unicef reforça a importância de reforçar as regras sobre o consumo de ultraprocessados por crianças e adolescentes no Brasil, incluindo a publicidade infantil, a taxação desses produtos e a promoção de ambientes escolares mais saudáveis para reduzir a exposição a esses alimentos. Para conter o aumento do consumo, a entidade também defende ampliar creches e escolas em tempo integral, para garantir melhor acesso à alimentação adequada e reduzir a sobrecarga das famílias, apoiar iniciativas comunitárias como hortas, feiras locais e projetos esportivos e investir em comunicação para mudar hábitos. Os brasileiros estão mudando o comportamento na hora de comprar os alimentos. Cada vez mais, a preferência é por aqueles que fazem bem à saúde. Muitas vezes o preço não ajuda, mas quem pensa no bem-estar faz a chamada garimpagem para encontrar as estrelas da mesa. Os hábitos de consumo dos brasileiros nos supermercados têm passado por mudanças nos últimos anos, impulsionados pela busca por uma alimentação mais saudável, sem abrir mão da praticidade e do controle do orçamento. O levantamento da consultoria Scantec, especializada em inteligência de dados para o varejo, aponta que os alimentos frescos e fontes de proteína têm ganhado espaço nas compras das famílias, enquanto produtos industrializados, ricos em carboidratos, vêm perdendo a participação. Segundo especialistas envolvidos na pesquisa, o interesse por alimentos considerados mais saudáveis se fortaleceu principalmente após a pandemia. A maior conscientização sobre os impactos da alimentação na saúde e no bem-estar tem influenciado as escolhas dos consumidores. Outro fator que contribuiu para essa mudança foi a adoção da rotulagem com alerta frontal nas embalagens, que destaca altos níveis de açúcar, sódio e gordura em determinados produtos. Entre 2022 e 2025, itens como macarrão instantâneo, açúcar, hambúrguer industrializado, sucos prontos, margarina e biscoitos tiveram queda nas vendas. Em contrapartida, produtos como água, frutas frescas, ovos, sardinha enlatada, queijo, legumes, verduras e frango registraram crescimento. Os alimentos perecíveis, que incluem carnes, verduras e vegetais, foram a única categoria a apresentar aumento nas vendas no último ano. No setor de bebidas, a tendência também indica mudança de comportamento. As vendas de bebidas alcoólicas recuaram cerca de 6,7% em volume, enquanto as não alcoólicas cresceram 8,3%. Dentro desse grupo, os refrigerantes continuam presentes no carrinho de compras, mas com destaque para as versões sem açúcar. A pesquisa também aponta um aumento expressivo no consumo de suplementos ligados à prática de exercícios físicos, como o whey protein e creatina, que registraram um crescimento de 440% nos últimos 3 anos. Apesar do maior interesse por alimentos naturais, fatores como falta de tempo para cozinhar também influenciam as escolhas. O consumo de refeições prontas, compradas em estabelecimentos, mais do que dobrou nos últimos anos, com alta de 105%. Outro dado que chama a atenção é a redução gradual no consumo de arroz e feijão, combinação tradicional da mesa brasileira. De acordo com dados da Embrapa, a ingestão desses alimentos caiu cerca de 30% nas últimas 3 décadas, tendência que se intensificou recentemente com mudanças no estilo de vida e no tamanho das famílias. Receber um diagnóstico de câncer traz uma série de desafios. E o que pouca gente sabe é que existem diversos direitos garantidos por lei no Brasil. Uma pesquisa do Instituto Oncoguia revela que 68% dos pacientes não conhecem nenhuma das leis que garantem esses direitos durante o tratamento. Receber o diagnóstico de câncer também garante uma série de direitos previstos em lei, como isenção de impostos, saque do FGTS e acesso prioritário a serviços. Mas na prática, muitos desses benefícios não chegam aos pacientes. Uma pesquisa do Instituto Oncoguia com mais de 1.500 pacientes e familiares em todo o país mostra que 68% deles não conhecem nenhuma das leis que garantem esses direitos durante o tratamento. Por falta de orientação e informação, os benefícios deixam de ser acessados, porque o paciente sequer sabe que pode solicitá-los.
Embora o Estatuto da Pessoa com Câncer garanta o direito à informação clara e à participação nas decisões sobre o tratamento, a realidade é diferente. Menos de 10% dos pacientes disseram ter recebido informações sobre os direitos diretamente do médico. A principal fonte acaba sendo a internet, o que amplia o risco de desinformação. Segundo o levantamento do Oncoguia, 70% dos pacientes afirmaram não ter tido acesso a nenhum dos direitos avaliados durante o tratamento, como informações claras sobre a doença, acesso a prontuários ou suporte de equipe multidisciplinar. A pesquisa mostra ainda que 82% dos pacientes tentaram buscar seus direitos, frequentemente com apoio de familiares, advogados ou assistentes sociais. Porém, os pacientes relatam dificuldades durante esse processo. Apesar do desconhecimento e da falta de informação, há uma série de direitos garantidos por lei no Brasil, incluindo acesso ao tratamento e benefícios sociais e previdenciários. Todo paciente tem direito ao tratamento indicado pela equipe médica, incluindo consultas, exames, cirurgias, medicamentos e cuidados contínuos. No SUS, o tratamento deve começar em até 2 meses após a confirmação do câncer. Já a realização de exames deve ser feita em até 30 dias. Quando há suspeita de câncer, os exames necessários para diagnósticos devem ser feitos rapidamente nesse período. Além disso, o paciente tem direito de entender a sua doença, os riscos, as opções terapêuticas e participar das decisões sobre o próprio cuidado. O paciente também tem o direito de acessar os prontuários e relatórios médicos. Outros benefícios, como o direito a acompanhante durante o tratamento, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo da condição clínica, saque do FGTS e do PIS/PASEP e isenção de imposto de renda também estão previstos em legislações como o Estatuto da Pessoa com Câncer e outras normas federais que regulam o acesso ao diagnóstico, tratamento e benefícios sociais. Um relatório apontou que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas com autismo a partir dos 26 anos. E especialistas apontam que o certo é na primeira infância, para que se tenha o tratamento correto desde cedo. O Censo Demográfico 2022 identificou que 2,4 milhões de brasileiros têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA. Esses dados foram divulgados em maio de 2025, o que corresponde a 1% da população brasileira. A prevalência é maior entre os homens. O transtorno do espectro autista, da sigla TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento que ele acontece já de forma intrauterina, ou seja, é alguma interferência que acontece dentro do cérebro da criança no período gestacional. Uma revista americana especialista em assuntos de psiquiatria apresentou um relatório que mostra que entre 2011 e 2022, o número de pessoas com idade entre 26 e 34 anos que receberam o diagnóstico de TEA aumentou 450%. No entanto, a neuropsicopedagoga e especialista sobre o tema Silva Kelly Bozzi adverte que a fase mais importante para receber a intervenção médica é na primeira infância, entre 0 aos 6 anos de idade. E essa intervenção ela vai impactar a vida desse sujeito de forma longitudinal, principalmente por conta das conexões neurais e daquilo que nós chamamos de janelas de oportunidades. Alguns sinais que são muito comuns dentro da primeira infância são comportamentos que, inclusive, vêm ali na caderneta de vacinação, acompanhar esses marcadores biológicos do desenvolvimento, como, por exemplo, se essa criança ela faz um contato ocular, se ela apresenta sorriso social, ou se, porventura, existem comportamentos restritos e repetitivos presentes nessa primeira infância. Um dos pontos que a especialista adverte é sobre a imagem que criou-se com o tempo que todo autista é um gênio. Esta visão romantizada do transtorno é frequentemente reforçada por filmes e séries que associam a condição a habilidades extraordinárias a pessoas autistas. Para nós pesquisadores, isso é um mito.
Porque hoje as crianças com o espectro autista, elas têm ali habilidades que se destacam, como também algo que nós chamamos de hiperfoco. E pode ser que dentro desse seu hiperfoco, levando em consideração que cada sujeito ele é único e singular, esse hiperfoco ele se destaque dentro de uma habilidade específica. Ou seja, o principal é você avaliar e analisar comportamentos e habilidades dentro da singularidade e especificidade de cada sujeito. O Senado Federal aprovou a instituição do Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado anualmente em 18 de junho. A iniciativa, aprovada em 4 de março deste ano, visa valorizar a neurodiversidade, combater o estigma e fortalecer a autoestima de pessoas autistas. Eu considero um marco social onde nos faz refletir e toda a sociedade em políticas públicas, em conscientização, inclusão e um movimento mundial frente principalmente à singularidade e especificidade de cada sujeito. Trabalhar como diarista e ganhar R$8.000 por mês não é uma coisa absurda neste país. Quem amplia conhecimentos oferece tarefas mais complexas ou sofisticadas, como organização de ambientes. Essa é a modalidade prêmio de uma categoria que não costuma ganhar nenhum salário mínimo por mês. Diante dos baixos rendimentos médios da categoria, muitas trabalhadoras domésticas têm buscado novas estratégias para valorizar o próprio trabalho. Dados do IBGE mostram que, em 2025, o rendimento médio habitual dos trabalhadores domésticos no Brasil foi de R$ 1.367, considerando profissionais com ou sem carteira assinada. Nesse cenário, algumas diaristas passaram a investir em um modelo de serviço mais especializado para aumentar os ganhos. Conhecidas como diaristas premium, essas profissionais oferecem serviços mais detalhados e personalizados, voltados principalmente para clientes de maior poder aquisitivo. A proposta é deixar de focar apenas na rapidez da limpeza e no preço baixo e passar a atuar com técnicas específicas, conhecimentos sobre diferentes tipos de materiais e produtos de limpeza, além de organização planejada dos ambientes. Em alguns casos, os ganhos podem chegar a valores várias vezes superiores à média da categoria. Para alcançar esse posicionamento, muitas diaristas investem em capacitação, equipamentos próprios e até na construção de uma imagem profissional nas redes sociais. Algumas também passaram a compartilhar conhecimento por meio de cursos e conteúdos voltados a outras profissionais da área. Apesar do potencial de renda maior, especialistas alertam que o modelo exige planejamento, já que o trabalho autônomo não garante direitos trabalhistas como FGTS, férias remuneradas e 13º salário. E aumentou o número de atendimentos no Sistema Único de Saúde de pessoas com problemas respiratórios. O problema está sendo provocado pelas mudanças climáticas. Uma hora faz frio, outra calor, chove e faz tempo muito seco. No final dessa gangorra, o paciente vai parar no consultório médico. Eventos associados a mudanças climáticas, como o aumento da poluição do ar, períodos prolongados de seca, chuvas intensas e maior ocorrência de queimadas, têm provocado impactos diretos na saúde da população. Esses fenômenos contribuem para o agravamento de doenças respiratórias e pulmonares crônicas e ampliam a demanda por atendimento médico, pressionando o Sistema Único de Saúde. Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, os 3 últimos anos foram os mais quentes já registrados no planeta. Apesar desse cenário, profissionais da área apontam que o sistema público de saúde ainda enfrenta dificuldades para lidar com o aumento de casos relacionados aos efeitos climáticos extremos. Entre os desafios estão a falta de preparo específico de profissionais de saúde e a necessidade de ampliar estratégias de adaptação. Entre as doenças mais afetadas estão a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica e o câncer de pulmão. Um dos principais fatores por trás desse agravamento é a piora na qualidade do ar. A Organização Mundial
Mundial da Saúde estima que 43% das mortes por doenças respiratórias e pulmonares crônicas e 29% dos óbitos por câncer de pulmão estejam associados à poluição atmosférica. O problema se intensifica em períodos de seca e calor, quando queimadas liberam partículas finas que podem penetrar profundamente nos pulmões. O aumento das temperaturas também favorece a formação do chamado ozônio troposférico, um gás que se forma próximo à superfície quando poluentes reagem com a luz solar em dias quentes e secos. Embora não seja responsável diretamente pelo surgimento das doenças, ele pode irritar as vias respiratórias e desencadear crises em pessoas com bronquite e outras condições pulmonares. Já episódios de chuvas intensas e enchentes podem favorecer o surgimento de fungos e outros agentes que provocam infecções respiratórias. Especialistas destacam a necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas à adaptação do sistema de saúde às mudanças climáticas. Em 2025, o governo federal lançou o Plano Adapta-SUS, que prevê ações para preparar o setor de saúde para enfrentar os impactos climáticos entre 2027 e 2035. A iniciativa foi apresentada durante a COP30, Conferência da ONU sobre Clima realizada em Belém, e inclui metas pactuadas com o Estado e municípios para ampliar a capacidade de resposta do sistema público de saúde. A conservação de paisagens costeiras entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo não apenas zela pela biodiversidade, mas também se reverte em renda. É mais um retrato do Brasil que, quando quer, cresce. A preservação ambiental tem demonstrado impacto direto na economia de regiões costeiras do Brasil. Um estudo realizado pela organização brasileira dedicada à conservação da vida em parceria com o Instituto Chico Mendes aponta que áreas marinhas protegidas na região de Abrolhos, entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, contribuem de forma significativa para a geração de renda e empregos. De acordo com o levantamento, atividades ligadas à pesca, ao turismo e à administração das unidades de conservação movimentaram cerca de 1,9 bilhão de reais em 2024 e ajudaram a manter aproximadamente 100 mil postos de trabalho na região. As áreas protegidas tiveram um papel importante nesse resultado, sendo responsáveis direta e indiretamente por mais de 29 mil empregos e pela circulação de cerca de 536 milhões de reais nas economias locais. O estudo também destaca que o turismo e a pesca artesanal estão entre os principais impulsionadores da economia regional, beneficiados pela preservação ambiental e pela riqueza natural da área. Para especialistas, os dados mostram que a proteção de ecossistemas marinhos não apenas contribui para a conservação da biodiversidade, mas também fortalece atividades econômicas sustentáveis e gera oportunidade para as comunidades locais. O número de trabalhadores domésticos com carteira assinada caiu 21% nos últimos 10 anos. Um dos principais fatores para isso ter acontecido foi a mudança na legislação. Caiu 21,1% o número de trabalhadores domésticos com carteira assinada no Brasil, de 2016 até 2025. Esse levantamento foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Nele também aponta que o Brasil tinha 1,64 milhão de trabalhadores domésticos formais em 2016. Já em 2025, esse número caiu para 1,30 milhão, o que significa que foi uma redução de quase 247 mil carteiras assinadas. Um dos principais fatores para isso ter acontecido foi a mudança na legislação a partir da PEC das domésticas de 2013, que aumentou direitos e o custo da formalização porque equiparam as domésticas com os outros trabalhadores formais. Houve uma ampliação nas obrigações dos contratantes, como controle da jornada de trabalho, recolhimento de encargos, pagamento de benefícios, e elevou o custo da formalização e dificultou a adaptação desses empregadores. A situação se agravou ainda mais em 2020, pós-pandemia de Covid-19, já que houve uma queda na necessidade desse trabalho por conta do isolamento social. E até hoje, os vínculos formais não voltaram ao que era antes. Outro grande fator é o custo da formalização, que leva os empregadores a buscar meios para diminuir despesas, aumentando a busca por contratar o serviço informalmente.
Mudanças no modo de morar também ajudaram nesse problema. Apartamentos menores e a busca por mais privacidade têm levado famílias a optar por diaristas em vez de manter uma trabalhadora em tempo integral. De acordo com o estudo, as mulheres têm mais chance de desenvolver doenças cardíacas do que os homens. A doença, que é silenciosa, mata cerca de 8 milhões de mulheres todos os anos no mundo. As doenças cardíacas são problemas que afetam o funcionamento do coração e podem causar dor no peito, falta de ar, cansaço e palpitações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 8 milhões de mulheres morrem de doenças cardiovasculares todos os anos. No Brasil, estima-se que a doença mata mais de 30% das mulheres, superando o câncer de mama e de colo do útero. De acordo com a pesquisa, muitas mortes se devem à negligência tanto dos médicos quanto das pacientes. Apesar dos avanços recentes, o estudo revela que as estratégias direcionadas para prevenir e tratar doenças cardíacas em mulheres ainda estão atrasadas. A pesquisa surpreende porque revela que muitos riscos surgem durante a gravidez, como a diabetes ou a pressão alta. Além disso, as mulheres têm o dobro de probabilidade de desenvolver doenças autoimunes, que é quando o sistema imune produz anticorpos que atacam o próprio organismo em vez de vírus ou bactérias. As mais comuns são artrite reumatoide e lúpus. Elas causam inflamação em todo o corpo, o que aumenta o risco de infarto e AVC. O estudo incentiva a seguir as orientações do médico para controlar seus fatores de risco e informar o especialista caso tenha complicações relacionadas à gravidez. Todo esse cuidado vai ajudar a evitar ou tratar as doenças cardíacas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais no mundo. A depressão e a ansiedade estão entre os principais sintomas, o que deixa cada vez mais pessoas doentes e incapacitadas. Enquanto a depressão é conhecida por alterações no humor e sentimentos de tristeza profunda, a ansiedade se caracteriza por preocupação constante ou sentimentos de angústia. Essas doenças impactam não apenas a saúde humana, mas também a economia global, que investe todos os anos em programas de tratamento que ultrapassam US$ 1 trilhão. Especialistas acreditam que esse aumento teve uma aceleração após a pandemia de Covid-19. A população teve que enfrentar o isolamento social, o medo da doença, o luto coletivo e a instabilidade econômica. Esses desafios criaram uma combinação de fatores psicológicos sem precedentes. Mas tudo isso representa apenas a ponta do iceberg. Com as constantes transformações tecnológicas, as mudanças climáticas e os crescentes conflitos armados no Oriente Médio, que não são recentes, o tema tem se tornado cada vez mais urgente. Especialistas de todo o mundo têm discutido essa questão com mais frequência e afirmam que, na atualidade, já não basta apenas a capacitação dos profissionais de saúde e a integração com serviços especializados. É fundamental que as pessoas que enfrentam a depressão, crises de ansiedade, entre outros transtornos, levem a saúde mental a sério e comecem a procurar ajuda especializada. No campo das políticas públicas, torna-se essencial ampliar os investimentos em hospitais, postos de saúde, formação contínua de profissionais e campanhas de conscientização. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, em parceria com a Embrapa, desenvolveram um dispositivo portátil e de baixo custo para identificar alterações associadas a transtornos mentais. O biosensor, como é chamado, identifica na saliva a proteína ligada à depressão e esquizofrenia. Os cientistas desenvolveram um dispositivo chamado biosensor, que em apenas 3 minutos é possível saber o resultado, que pode ser exibido em tempo real em um dispositivo móvel, como o smartphone, por meio de comunicação sem fio via Bluetooth.
A proposta desta pesquisa é servir de alerta para quando a pessoa estiver com alguma doença ou até com transtornos mentais, como a depressão. Estudos já comprovam que a baixa ingestão de proteína pode trazer malefícios para a saúde mental e para o cérebro. Em muitos casos, a restauração dos níveis de proteína está ligada ao uso de antidepressivos ou uma alimentação mais personalizada. Esse dispositivo também pode verificar se o corpo está recebendo os nutrientes necessários de acordo com o tratamento. Agora, a próxima etapa é obter a patente da pesquisa. No Brasil, quando se fala em transtornos mentais, o assunto é cada vez mais sério. Problemas de saúde mental cresceram entre 2022 e 2024, passando de 201 mil para 472 mil casos, provocados por episódios depressivos, ansiedade e depressão recorrente, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. A expectativa dos cientistas é que um futuro não tão distante seja possível personalizar a medicina com tratamentos cada vez mais direcionados a cada indivíduo. No caso do biosensor, ele pode ser um importante aliado para atender a diferentes necessidades. Duas pesquisas mostram uma mudança no comportamento dos jovens. Eles deixaram os telejornais e buscam cada vez mais informação na internet. No Brasil, mais da metade da população com 16 anos ou mais se informa pelas redes sociais. Os resultados das pesquisas feitas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil evidenciam os desafios no enfrentamento à manipulação de informações e a necessidade de políticas públicas, especialmente em ano eleitoral. Os dados mostram um desengajamento crescente, principalmente entre jovens, e uma resistência ao consumo consciente de notícias, o que aumenta a vulnerabilidade a fake news. A pesquisa mostrou também diferenças no acesso à informação entre as classes sociais. Quanto menor a renda, menor é a frequência do consumo de notícias. Enquanto pessoas das classes maiores acessam informações diariamente em maior número, esse índice cai nas classes mais baixas, e quem tem menor nível de escolaridade, o que pode explicar a dificuldade em identificar o que é e o que não é confiável na internet. Nesse contexto, cresce também o contato com conteúdos manipulados como as deepfakes. De acordo com a pesquisa, 4 em cada 10 brasileiros com 16 anos ou mais têm contato diário com as deepfakes. Muitas vezes, o conteúdo compartilhado em um grupo de amigos, do trabalho ou da família tem mais valor do que uma notícia profissional produzida por veículos de comunicação. Os vídeos curtos também são importantes na formação de opinião, mas ao mesmo tempo empobrecem o debate público. A pesquisa mostrou que apenas 3 em cada 10 brasileiros dizem se informar diariamente por jornais e revistas, seja na versão impressa ou na digital. Com o avanço da tecnologia e das inteligências artificiais, mudou a forma de acessar as informações, principalmente entre os mais jovens. É preciso entender como criar condições de acesso e de confiança no jornalismo profissional. A falta de consumo diário de notícias aumenta a vulnerabilidade a informações falsas ou enganosas na internet. E segundo a pesquisa, a checagem das informações, além de ser motivada pela fonte ou pelo conteúdo, também depende da importância que aquela informação tem para a pessoa no momento, como quando ela quer compartilhar em um grupo ou usar no trabalho. O levantamento mostrou que está cada vez mais difícil identificar a origem e a veracidade das informações. Praticar o hábito da leitura está cada vez mais fácil e agora na palma da mão. O Ministério da Educação criou um aplicativo com quase 8 mil obras literárias disponíveis para leitura de forma gratuita. Entre os autores estão obras de brasileiros e estrangeiros. O Ministério da Educação lançou o MEC Livros, que é uma biblioteca digital pública e gratuita que reúne obras literárias do mundo inteiro. O acesso está disponível no site oficial meclivros.mec.gov.br e pelo aplicativo MEC Livros. A iniciativa disponibiliza mais de 8 mil livros e tem como objetivo democratizar o acesso à leitura, e é composta por obras em domínio público e títulos contemporâneos licenciados, atendendo a estudantes, professores e leitores em geral.
No primeiro acesso, o leitor pode selecionar seus gêneros literários favoritos, permitindo que a ferramenta selecione e personalize recomendações com base nas suas preferências literárias. A plataforma funciona como uma biblioteca. Isso significa que o usuário não precisa fazer o download dos livros. Ele terá o prazo de 14 dias para ler a obra escolhida e ainda existe a possibilidade de renovar por mais 14 dias. Após o término do prazo, a leitura é interrompida. O sistema só permite um empréstimo por vez. Além disso, só é possível realizar um novo empréstimo após a devolução do livro que já está com o usuário. Porém, ao longo dos primeiros dias de uso da plataforma, alguns leitores relataram problemas na devolução de obras. O usuário terminava a leitura, mas não aparecia uma opção de devolver o livro e não era possível pegar outro emprestado. Além disso, recursos como ajuste de fonte e configuração de tela apresentaram instabilidade e nem sempre funcionaram corretamente. E no Rio de Janeiro, uma rua ficou conhecida por um ponto de táxi rosa. Um grupo de mulheres que se reuniram para entregar um serviço diferenciado. Dirigir táxis é uma profissão onde a maioria é de homens. Mas na Rua das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, os carros amarelos se transformaram em um mundo rosa. Tudo começou quando um grupo de mulheres resolveu criar o Táxi das Rosinhas. São 23 mulheres que concordaram em fazer a diferença na profissão, atendendo principalmente pessoas que têm necessidades especiais, como crianças e idosos. E o atendimento diferenciado e cuidadoso fez sucesso. E a gente sempre querendo, que pudesse ter um ponto feminino, que a gente pudesse atender as pessoas idosas, crianças, porque a gente tem um certo cuidado a mais. E aí surgiu de conseguir uma placa, a prefeitura cedeu uma placa, aí a gente montou. A gente quis atender assim, as pessoas mais idosas e os mais novos, para a gente ter um cuidado maior. Se a gente leva uma criança e deixa no endereço, a gente espera ele entrar, a gente avisa, elas avisam a mim, que elas me chamam de central, elas avisam central, já deixei o PS, e aí eu aviso a mãe dele que ele já chegou, que ele já entrou, é todo um cuidado. O uniforme, a cabine telefônica e até o luminoso em cima do táxi, tudo é rosa, para mostrar que esse é um serviço diferenciado. As Rosinhas começaram durante a pandemia. No grupo também há 12 motoristas homens, que foram selecionados cuidadosamente por elas, para fazer o trabalho noturno e de madrugada. Mas durante o dia, são só mulheres, começando às 6 horas da manhã. E o negócio fez tanto sucesso que elas já estão planejando levar o serviço para outros bairros. Na comunidade, elas já são bastante conhecidas e nos pequenos detalhes conquistam novos passageiros. Afinal, a segurança e cuidado maior que essas pessoas precisam, só uma mulher pode dar. Um artista constrói verdadeiras obras de arte usando papelão na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O jovem tem chamado a atenção ao transformar um material simples em grandes criações e sonha em viver desse trabalho. Com papelão e muito talento, Gabriel Arruda dá vida a projetos que impressionam pela riqueza de detalhes e originalidade. O diferencial do trabalho está na forma como ele transforma um material do dia a dia em peças estruturadas e cheias de personalidade. A história começou ainda na infância, de maneira despretensiosa, mas marcada pela curiosidade. Foi assim que surgiu a ideia de construir objetos utilizando o próprio papelão. A ideia ela surgiu de um projeto, da gente levar sustentabilidade, preservação do meio ambiente, essas coisas. Então, a reutilização do material papelão, e aí a gente pensou no quê? Vamos propor um projeto que, enfim, que leva ideias criativas, né? Foi aonde a gente sentou, projetou, criou e hoje a gente apresenta o projeto.
Com o passar dos anos, as peças foram ganhando forma, tamanho e complexidade. Entre as criações estão réplicas detalhadas como a Torre Eiffel, veículos e outras estruturas que impressionam pelo realismo. Mas o processo não é simples. Cada projeto exige planejamento, paciência e muita precisão para garantir que o papelão ganhe resistência e acabamento. Então, a gente senta, idealiza, desenha, passa para o papelão. Só nessa etapa aí você gasta um mês pensando, idealizando. Agora, para você começar a produzir, dependendo da escala, você gasta até 1 ano. A gente trabalha dobradura, técnicas de que faz o papelão ficar mais rígido. Com criatividade e dedicação, Gabriel Arruda transforma um material simples que muitas vezes poderia ser descartado em verdadeiras obras de arte. Um trabalho que impressiona e que também carrega sonhos e projetos para o futuro. O próximo projeto que está vindo agora é um FH, um 540 da Volvo, tamanho real. E uma Fórmula 1, também tamanho real. A meta agora é 2 projetos bem grandes. A trajetória de Gabriel mostra que a criatividade pode transformar realidades e serve de inspiração para quem está começando. Mais do que arte, o trabalho dele carrega dedicação, persistência e a prova de que é possível começar com o que se tem. Para nunca desistir. Olha, o desânimo vem tudo, vem desânimo, vem desespero. Para quem está começando assim numa área, tipo assim, num ramo assim, eu sou artista, eu quero chegar aqui no topo, mas você vai ter que passar tantas coisas. No meu caso eu passei por perca de canal, desistência, depressão, várias coisas que faz você querer desistir. Mas uma mente, a pessoa, às vezes, assim, se você tem um pensamento fraco, uma mente fraca, você acaba deixando o teu sonho deixar de ser uma realidade. Então é o que eu falo, nunca desista. É uma coisa que eu venho tentando desde os meus 7 anos, nunca desistir. Porque é algo que eu sempre sonhei, né? Viver da arte, e é isso que eu estou fazendo aqui, tentando viver da arte. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!